Hoje nós vamos falar acerca do livro de Eclesiastes. Então, pega aí o seu caderninho para estar anotando alguns tópicos. Seja bem-vindo, aluno da Escola Bíblica, e você que de alguma forma chegou até aqui. Para começar, o autor do livro se identifica como um pregador, um professor mais velho, e acrescenta que um dia ele foi rei sobre Israel. Nós acreditamos que trata-se de Salomão. Entretanto, vale a pena fazer a ressalva que alguns teólogos apontam a possibilidade de uma autoria pós-exílio. Isso principalmente baseado que o livro conta com algumas expressões e palavras que nos remetem ao aramaico. Entretanto, isso para a gente não parece um problema, porque quando nós tratamos de Salomão, estamos falando de um homem que se dedicou a ter conhecimento. É muito provável que ele dominasse o aramaico. De certa forma também vale acrescentar que ele foi um que se relacionou com muitas mulheres, e entre essas mulheres estavam algumas que tinham o aramaico como língua nativa. Então é bem provável que Salomão tivesse um conhecimento fluente dessa língua e das expressões usadas na época. Ok? Continuando, uma pergunta fundamental. Qual é o tema do livro de Eclesiastes? Bem, podemos colocar aqui a pergunta: o que é o bem maior? O que é o mais importante da vida? O que faz a vida valer a pena? Então, esses questionamentos são questionamentos pertinentes aqui, de destaque no livro de Eclesiastes. E o autor ele vai em busca dessa resposta, de saber o que vale a pena, qual é o dom maior. No primeiro momento, ali no capítulo 1 e 2, nós vamos perceber que ele parte para a sua primeira busca. E essa busca é uma busca por sabedoria, uma busca por conhecimento, uma busca de uma vida de muito estudo. E conforme o tempo passa, ele chega à conclusão que estudar demais, se dedicar demais na busca por conhecimento, resulta em tristeza, em cansaço, em enfado. No segundo momento, então, ele parte para uma outra busca, uma busca baseada nos prazeres. Ele vai tentar viver uma vida sem restrições, sem limitações, dando a si o que a sua carne pede. Ele tem uma vida ali voltada para as riquezas, para o vinho, e após viver essa vida que ele chama de loucura, ele chega à conclusão que ela também não é o bem maior, que ela não é também o mais importante da vida. Vale lembrar que ele menciona que nem a busca pela sabedoria, nem a busca pelos prazeres são bem maior, mas que a sabedoria ela é muito superior à loucura. Dos capítulos 3 ao 5 ele continua a sua busca, só que de uma maneira diferente. Enquanto nos 2 primeiros capítulos ele falava da sua experiência pessoal, a sua vida de conhecimento, a sua vida de riqueza, a sua vida de prazeres, agora ele passa a buscar através da observação geral. Ele começa a observar o mundo, as pessoas e as relações humanas. E após observar tudo o que acontece debaixo do sol, ele chega à conclusão que esse também não é o bem maior, porque ele vê no mundo uma vida cheia de desigualdades, um mundo cheio de injustiça e superficialidade, ok? Por mais que exista, por mais que ele consiga perceber a providência divina, ainda assim no mundo, ele entende que o mundo ele é injusto demais. É engraçado que tanto no final do capítulo 2, quanto no final do capítulo 5, ele vai chegar a algumas conclusões provisórias. Embora ele não tenha encontrado o bem maior, ele entende que provavelmente o que é de melhor na vida é comer, é beber, é trabalhar e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Aqui a gente não está falando nem de gula, nem de bebedice, nem de se embebedar, não. Estamos falando de ter uma vida normal mesmo. Ele entende que talvez o que é de melhor é ter uma vida normal, trabalhando, se alegrando com o trabalho, comendo bem, bebendo bem, ok? Capítulo 6 a 8 ele continua sua busca de uma maneira diferente. Agora ele passa a observar
o comportamento, a moral prática. É como se ele tivesse a esperança de que se o homem ele vivesse de maneira correta, com bons valores, com uma boa moral, com um bom comportamento, ele fosse alcançar um bom resultado, alcançar o bem maior. Só que o que ele percebe é que a vida é cheia de distorções, cheia de anomalias, que muitas vezes os bons são criticados, muitas vezes os justos perecem. E acaba que às vezes o ímpio é o que alcança, de repente, mais sucesso aparente, tá? Então ele vai concluir, assim como nas 2 primeiras vezes, que o melhor é comer, beber, trabalhar e se alegrar com o fruto do seu trabalho. Do capítulo 9 ao 12, é a parte muito importante do livro, onde ele vai fazer uma retrospectiva, ele vai recapitular tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele observou, tudo que é a vida debaixo do sol, né? Ele lembra que a busca pelo conhecimento desenfreado é cansaço, que a busca por prazeres é vaidade, é vazio para a alma, conhecimento é superior à loucura, que a vida debaixo do sol é cheia de injustiças, desigualdades, que há anomalias na vida, apesar de uma boa conduta, de uma boa moral, os justos perecem. E, embora pareça não ter saída, ele vai no final do livro a chegar numa conclusão cheia de esperança, uma conclusão positiva. Entender que o melhor para a vida é você viver uma vida com equilíbrio associado a uma fé em Deus. Então, o importante é você viver a vida com alegria, com gozo, mas um gozo sábio, aliado com uma fé firme em Deus, temer a Deus e uma esperança na vida que há por vir. Ele lembra que no final das contas o corpo morre, mas o espírito ele volta para Deus. Que o jovem deve se alegrar nos dias da sua mocidade, mas deve se lembrar que Deus traz juízo sobre todas as coisas. Então é entender o seguinte: jovem, se alegre, viva bem, mas não cometa excessos, erros que são passíveis de uma punição divina, ok? Então, nós vamos deixar alguns versículos aqui que nos dão uma dimensão dessa conclusão final, que em suma é o melhor da vida é temer a Deus, é ter o temor por Deus, é amar a Deus, né? Viver uma vida alegre, com gozo, equilibrada, mas aliada a uma fé firme e a uma esperança sólida no futuro em Deus, ok? Por fim, eu quero mencionar aqui que algumas pessoas, às vezes, leem o livro de Eclesiastes e veem naquele texto um texto pessimista, ou um texto cético, ou um texto que talvez não tenha uma profundidade espiritual. É importante dizer que quando nós estudamos teologia, quando nós estudamos a Bíblia, nós não devemos nos limitar em pegar versículos isolados, em textos fora de contexto. É importante entender bem o capítulo, entender o contexto, entender o livro, entender até a palavra de uma maneira geral. E se você fizer isso, você vai perceber que o livro de Eclesiastes tem grande valor. Estamos falando aqui da experiência de um homem que teve uma vida muito intensa, viveu experiências ruins, viveu experiências boas, mas a cada recuo debaixo do sol, a cada momento que ele olha os pontos ruins dessa vida debaixo do sol, ele se lembra da importância que é ter Deus, viver em Deus, e da gratidão, de entender que qualquer coisa simples, como beber, ou comer, ou como trabalhar, são presentes de Deus para a nossa vida. Então, por mais que em alguns momentos o livro pareça ser pessimista, era necessário que o autor passasse por todo esse trajeto até chegar num final de esperança, ok? É um livro bem complexo, bem interessante, cheio de nuances, difícil de compactar ele também num vídeo pequeno, mas espero que tenha sido útil. Agradeço a você por ter assistido mais esse vídeo e até a próxima.